Fala, torcedor santista. Sofrimento é com a gente mesmo, né? Que os últimos 2 anos têm sido cruéis. E a gente resolveu colocar na ponta do lápis. Campeonato é campeonato. O quanto de dinheiro que o Santos perdeu sendo tão ruim no campo? Bom, vamos lá. A gente fez uma avaliação completa sobre campeonato a campeonato desde que o presidente Andrés Ruedas assumiu o comando do Santos. Para você que não entende como é que funciona o orçamento de um time de futebol, é um pouco diferente daquele que você tem na sua casa. Você tem certa previsibilidade com o orçamento que você recebe, ou seja, com o seu salário, e você consegue pagar suas contas de acordo com eles. No futebol é um pouco diferente. Você não trabalha com o que o ambiente da contabilidade chama de fluxo de caixa. Você trabalha com peça orçamentária. Ou seja, a cada ano os clubes precisam fazer projeções sobre seus desempenhos em seus respectivos campeonatos para saber quanto mais ou menos ele vai arrecadar e se com isso ele vai conseguir cumprir o seu orçamento, cumprir as suas contas. Baseado nisso, eu montei aqui dois orçamentos baseados em campeonatos para o Santos, né? Somente aquela receita oriunda às participações esportivas, descartando aí direitos de transmissão, ingressos, vendas no marketing, etc. Somente desempenho dentro do campo. E já falo para você, em que nenhum campeonato em 2021 e 2022 eu coloquei o Santos como campeão, mas eu fiz projeções de acordo com o que o Santos vinha apresentando ao longo dos últimos 20 anos. Então vamos começar aqui pelo ano de 2021. Conforme está na tela, você pode reparar que tem aí o símbolo da Federação Paulista, o Campeonato Paulista de Futebol. E eu coloquei que o Santos deveria nessa competição chegar no mínimo à fase semifinal, né? O Santos é um dos 4 grandes, jogar a semifinal do Campeonato Paulista é uma obrigação e todo diretor, todo executivo e todo presidente do Santos imagina isso. Pois bem, o Santos brigou para não cair. Só não foi rebaixado graças a uma vitória contra o São Bento na última rodada da Vila Belmiro. Então, a posição do Santos naquela ocasião foi 13º. A previsão era ser no mínimo o quarto, chegar até a semifinal. Isso trouxe, como está ali no gráfico, um prejuízo de 4 milhões. Vamos até a Copa do Brasil. Naquele ano de 2021, o Santos já entrou na fase mais aguda, porque ele em 2020 tinha se classificado para a Libertadores. E inclusive na fase oitavas o seu adversário era a Juazeirense. Então, a perspectiva do Santos era pelo menos chegar à fase semifinal, né? Mas o time não conseguiu passar das quartas e perdeu os 2 jogos para o Atlético Paranaense. Não chegando à fase semifinal, o Santos deixou de arrecadar 10 milhões de reais. 10 milhões de reais levando em consideração premiação, mobilização e também o mando da partida, né? O quanto se arrecadaria de bilheteria num jogo específico como esse, né? Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 2021, o Santos, uma projeção era terminar em 8º lugar, como terminou em 2020, né? Mas o Santos não conseguiu isso e, por consequência, ficou com a 10ª colocação, perdendo em premiação 3,3 milhões de reais. Na Libertadores daquele ano, de 2021, que o Santos ainda participava, o Santos não conseguiu passar da fase de grupos pela primeira vez desde 1984. Pela primeira vez o Santos não passou da fase de grupos. A maioria das competições do Santos, quase em todas elas, o Santos chegou no mínimo às quartas de final. Foi o que a gente colocou ali na projeção. E como o Santos não conseguiu esse resultado, como não atingiu isso, teve um prejuízo aí de 10 milhões de reais. Você pode perceber que eu nunca coloco na projeção o título, né? Porque quando você vai trabalhar com uma peça orçamentária, você nunca pode trabalhar com o título, né?
O título vem para superar. Mas você tem que sempre colocar uma expectativa mínima, porque você vai estar investindo com futebol e isso é uma prática absolutamente comum. Como o Santos foi eliminado ainda na fase de grupos da Libertadores e ficou em terceiro lugar, ele foi até a Copa Sul-Americana. Ele avançou das oitavas para as quartas, eliminando o Independiente na ocasião, mas pela primeira vez no século XXI, o Santos perdeu para um time do Paraguai. Naquela ocasião foi eliminado pelo Poçante Libertad e não conseguiu sequer chegar à semifinal da Copa Sul-Americana, que eu coloquei aqui na minha projeção que o Santos deveria chegar à final no mínimo, né? Lembrando que a final foi Bragantino e Atlético Paranaense. Então o Santos teve aí, pelo fato de não ter alcançado essa premiação, um prejuízo de 13 milhões de reais. Lembrando que todas essas premiações são aquilo que foram divulgadas pelas suas respectivas confederações, a Federação Paulista, a Confederação Brasileira de Futebol ou a Conmebol. Vamos agora para o ano de 2022. Olha lá. Ano de 2022, vocês estão vendo ali que você tem um gráfico que está todo ele vermelho, que é a Libertadores. O Santos não jogou a Libertadores em 2022 porque não se classificou em 2021. Então o simples fato de você não jogar Libertadores e fazendo uma projeção de participação mínima até as quartas de final, o Santos deixou de arrecadar 38 milhões de reais. Campeonato Paulista, de novo, briga contra o rebaixamento e salvo na última rodada. Desta vez foi contra o Água Santa, mas o Santos não conseguiu atingir aqui a perspectiva mínima, que é jogar a semifinal do Campeonato Paulista. 4 milhões e meio de prejuízo. Campeonato Brasileiro, previsão também ser o oitavo colocado, né? Previsão baixa, sarrafo baixo, mas nem isso. Pior colocação do Santos nos últimos quase 15 anos aí, né? Desde 2008 não foi tão ruim assim. Ficou em 12º lugar, teve 17 milhões de prejuízo. Lembrando que a premiação do Brasileiro desse ano aumentou. E também a Copa do Brasil. Esse ano o Santos não passou da fase oitavas de final, foi derrotado pelo Corinthians 4-0 acachapante, prejuízo de 11 milhões de reais. Aí você tem a Copa Sul-Americana, né? E o Santos não conseguiu passar da fase oitavas, infelizmente. Perdeu para o Deportivo Táchira. Foi a primeira vez na vida que o time venezuelano eliminou um time brasileiro no Brasil. E o Santos não conseguiu passar das oitavas. Eu sempre coloco Copa Sul-Americana, que é uma espécie de segunda divisão da Libertadores, uma projeção de você chegar à final. O Santos não conseguiu passar das oitavas. O campeão foi o Independiente Del Valle, que tem orçamento de time de quarta divisão no Brasil. Você deve estar curioso para saber quanto que deu essa brincadeira toda, né? Pois bem, 176 milhões de desperdício em premiações. Se a gente for colocar no papel, necessariamente não é que o Santos perdeu 176 milhões, porque você tem algumas receitas ali divididas entre Copa Sul-Americana e Libertadores. E você só pode participar de uma delas, né? Então, há uma certa divisão. E daí não é possível calcular exatamente o quanto se perdeu. Mas de oportunidade de arrecadação, dadas elas se apresentaram ao longo desses 2 anos, aí sim a gente pode cravar em 176 milhões de reais. Agora me diga, qual ação da diretoria trouxe algum tipo de valor perto desse sentido? Você percebe? Quando você monta um time fraco, você se sujeita a perder muito dinheiro, muito dinheiro. Então sucatear o futebol não é um caminho. Eu espero que agora o presidente Andrés Rueda tenha aprendido a lição.